Bom dia, meu povo. Bom dia, boa tarde, buenas noches. Como estão? Estão bem? Espero que sim, se Deus quiser. Vamos começar. Fazer uma pequena oração para introduzir, iniciar. Lembre-se que nós estamos fazendo leitura em estilo devocional prático, tá? Então, você que caiu agora nesse paraquedas, caiu agora nesse vídeo de paraquedas. Nós estamos fazendo leitura de provérbios todos os dias, vamos fazer durante esse mês. E hoje nós vamos ler Provérbios 3. E conforme nós vamos lendo, nós vamos fazendo algumas anotações específicas para nós colocarmos em prática na nossa vida. Então, nós escrevemos a data de hoje, leitura de Provérbios 3, e escrevemos versículo que me marcou, por que ele me marcou, o que eu aprendi, como posso aplicar isso, o que preciso mudar e algo pelo qual eu sou grata, tá? Então, você no YouTube, você pode pausar, pode anotar, ou aqui na descrição vai ficar os tópicos. Amém? Vamos lá começar então a nossa leitura. Paizinho, graças nós te damos por a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado porque o Senhor tem me sustentado durante toda a minha vida. Obrigada pelas suas maravilhas, pelos seus milagres na minha vida. Eu tenho certeza que na vida dos meus irmãos que aqui estão vendo a live também. Sei que o Senhor sabe de todas as coisas e a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então eu peço que o Senhor venha estar conosco neste momento de leitura. O Espírito Santo do Senhor nos auxiliando a compreender a leitura, nos ensinando, e que os anjos do Senhor venham estar guardando nossas casas, nossas vidas, nossas famílias, guardando tudo que é nosso, que leva o nosso nome, desde planta até animais, os nossos parentes. Nos guarde, nos cubra, nos proteja, nos revista, nos deixe invisíveis no mundo espiritual. Que não possa ter nenhuma interferência externa agora no momento da leitura, para que nós possamos estar concentrados para receber a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou colocar novamente aqui para quem está no Instagram. Caso você não saiba, eu faço essa leitura no meu Instagram pessoal, que é Edilene Alves. Então, eu tô fazendo a leitura lá, salvo e coloco aqui no YouTube. Que eu não consigo ainda fazer a live aqui no YouTube porque eu não tenho quantidade necessária de pessoas. Tem que ter no mínimo, acho que 50 inscritos. E eu não tenho isso. Então, você que tá aqui, ajuda a irmã aqui, por favor. Compartilha se isso te ajudou de alguma forma. Compartilha aí, para nós fazermos mais lives aqui no YouTube. Amém? Vamos começar? Provérbios 3. O que eu tô fazendo? Eu tô lendo a versão VFL, que é a versão fácil de ler. Eu tô lendo ela porque eu acho que é mais fácil para poder fazer interpretações aqui, falar o vocabulário de vocês, nosso vocabulário. Mas eu vou usar nossa Bíblia, minha Bíblia aqui, para poder apontar também. Então, sinta-se à vontade, ou ouvir ou gravar, tá bom? Provérbios 3. O meu aqui já tá marcado um monte de coisa. Bora lá. Meu filho, não se esqueça da minha lei e guarde os meus mandamentos no seu coração. Pausa. Já é a segunda vez que nós vemos aqui em Provérbios, eles falando que é para guardar as leis e não esquecer dos mandamentos. Um provérbio anterior também foi isso. Então, bora lá. Não te esqueças dos meus ensinos. Está escrito na minha versão, né? Eles acrescentarão muitos anos à sua vida. Eles darão paz e prosperidade. Assim terá o favor e a aprovação de Deus e das pessoas. Nossa. Nunca deixe de praticar o bem e de ser fiel. Amarre a bondade e a fidelidade no seu pescoço e as escrevas no seu coração.
Assim terá o favor e a aprovação de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie à sua própria inteligência. Estou marcando aqui para depois eu ir fazendo com vocês. Em tudo o que fizer, procure a sabedoria. Ela o guiará durante toda a sua vida. Nessa versão aqui, por incrível que pareça, na minha versão tá escrito: reconhece todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aqui na outra versão tá: em tudo que fizer, procure a sabedoria. Ela guiará durante toda a sua vida. Fez muito mais sentido pra mim. Eu vou marcar aqui. Não se julgue muito sábio, mais sábio do que os outros. Respeite e teme o Senhor e se afaste do mal. Vou marcar essa daqui também. Isso te dará saúde ao seu corpo e te refrescará por dentro. Honre o Senhor com as suas riquezas e com as primícias das suas rendas. Eita. Com os primeiros frutos de suas colheitas. Então os seus celeiros ficarão cheios de trigo e seus barris transbordarão de vinho. Tá marcado aqui no meio já. Meu filho, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem fique desanimado quando for reprovado por ele, pois o Senhor repreende quem ama, como um pai e um filho querido. Gente, esse provérbios aqui, eu vou marcar tudo. Tudo. 13. O valor da sabedoria. Bora lá. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e adquire o entendimento. A sabedoria vale mais do que a prata, mais do que o ouro, e é mais preciosa do que o ouro. A sabedoria é melhor do que as pedras preciosas. Nada do que você possa desejar se compara com ela. Com a mão direita, a sabedoria oferece vida longa. E com a esquerda, riquezas e honra. Vou gravar isso daí, gente. Os caminhos da sabedoria são agradáveis. Elas produzem sempre paz. A sabedoria é a árvore da vida para quem se dedica a ela. É muita coisa para marcar. Pela sua sabedoria, o Senhor fundou a terra, e pela sua inteligência fixou seus pés, e pelo seu conhecimento separou os mares, as nuvens que produzem orvalho. A sabedoria e as relações humanas. 21. Meu filho, não perca de vista a sabedoria. Guarde com você sensatez e discrição. Aqui, ó. 21. 21, ensinando que você deve ser uma pessoa sensata e uma pessoa discreta. O que é isso? Vou dar uma pausa, gente. Você que fica falando da vida dos outros, você que gosta de se exibir, você que gosta de se expor a mais, demais. Provérbios confrontam. Fala pra você guardar a sensatez. Então você tem que ser sensato, né? Ficar tomando partido daquilo que não deve. E você tem que ser discreta. Não é uma pessoa que fica falando do outro, não é aquela pessoa que fica olhando pro outro, não é aquela pessoa que fica julgando o outro, aquela pessoa que fica fazendo fofoca, não é aquela pessoa espalhafatosa que gosta de chamar atenção, que gosta de bater palma, porque no Rio de Janeiro é assim, né? Bater palma, bater no peito e gritar. O provérbio está te confrontando. Você não pode perder a sabedoria. Você tem que guardar a sensatez, tem que ser uma pessoa sensata e prudente. E tem que ser uma pessoa discreta. Já anota aí mais uma coisinha pra você. Ser discreto, ser sensato é um princípio bíblico. Bora lá. 22. Elas serão uma fonte de vida para você e serão como um enfeite no seu pescoço. Quer dizer o quê?
fonte de vida para você. O que é a fonte de vida? A fonte de vida é água. A água tem vida, tá? Ela... Cadê? Será uma fonte de vida para você e serão como enfeite nos seus pescoços. Isso quer dizer o quê? Ela é como se fosse um artigo bonito para você exibir. As pessoas que são bonitas, elegantes, podem ver. Sempre tem um acessório, alguma coisa que visivelmente você olha e você fala, nossa, que bonito, nossa, que lindo. Então, o que está falando? Será como um enfeite para o seu pescoço. Vai trazer mais beleza a você. Você já é bonita. Mas às vezes a gente gosta de colocar um enfeitezinho para ficar mais bonita. Eu, por exemplo, eu gosto muito de brinco. Sempre gostei. Eu sem brinco, eu acho que eu tô pelada. Então é nesse sentido. Quando você é uma pessoa sensata, quando você é uma pessoa discreta, isso funciona como uma fonte de vida. Quer dizer que você é uma pessoa segura, uma pessoa em que as pessoas podem confiar, e isso ainda te torna mais bonita ou bonito. 23. Com elas, na sua vida, estará sempre seguro e nunca cairá. Quer dizer o quê? As pessoas sensatas e discretas muito dificilmente vão errar em algumas coisas, tá? Porque a prudência sempre vai vir. Então você vai falhar menos se você for uma pessoa discreta, uma pessoa sensata. 24. Quando você se deitar, não terá medo ao descansar, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo dos desastres repentinos, nem da desgraça que cairá sobre os maus, porque o Senhor guardará em segurança e o livrará de cair em qualquer armadilha. Que está falando sobre a segurança. Quando você deposita a sua fé e a sabedoria no Senhor, confia no Senhor e cumpre os seus mandamentos, você não fica preocupado. Por exemplo, isso eu vou dar um exemplo clássico. Para quem é do Rio de Janeiro vai entender muito mais, e eu vou falar um exemplo para vocês perceberem. Você não vai ficar preocupado, por exemplo, com se você vai ser assaltado dentro de um ônibus ou não. Ai, Edilene, como assim? É contraditório. Não sei se vocês estão preparados, mas se preparem. Eu vou dar um exemplo. Uma vez, o meu pai, saindo de casa com um fone de ouvido, ouvindo uma pregação, uma ministração, veio um cara de moto, parou na frente dele e começou a falar algumas coisas. Meu pai simplesmente tirou o ouvido e falou, o que foi, rapaz? E o cara meio que parecia que ia vir sacar a arma aqui. Meu pai virou pra ele e falou, vai se arrepender, toma um rumo, se você morrer hoje você vai pro inferno. Meu pai. O cara simplesmente guardou o que ele estava tentando fazer, pegou a moto e foi embora. Foi embora. Essa foi uma vez. Segunda vez. Nossa, vou contar 3 exemplos. Segunda vez. Meu pai estava indo para a igreja dele, que era num bairro um pouco mais distante, mais escuro, e tinha uns caminhos lá meio estranhos. E meu pai foi. Nisso que meu pai foi, viu novamente 2 caras numa moto, passando. E aí meu pai já ficou... E naquela rua em específico não tinha nem como ir pra direita, nem pra ir pra esquerda, nem nada. Sabe aquelas ruas que você não tem nada, só tem casa, muros altos das pessoas e tudo escuro, não tem um bar, não tem nada, não tem como fugir. Os caras passaram por ele, roubaram o pessoal que estava atrás dele. Os caras passaram por ele, roubaram o pessoal que estava na frente deles. Os caras passaram de novo e roubaram um outro pessoal que estava vindo para um outro canto. Não viram meu pai. Não viram meu pai. Tanto é que os caras de trás, depois que foram roubados, vieram para falar com ele e tal. Você viu e não sei o que, foi roubado, meu pai. Ah, vi. Olá, Camille, bem-vinda. Então, assim, um outro exemplo que eu vou dar pra vocês. Terceiro exemplo. Meu pai tava no ônibus, que aqui em Portugal se diz autocarro. Meu pai tava no ônibus. E aí meu pai sentou e tava lá sentado, ouvindo alguma coisa. Eu acho que ele tava ouvindo uma ministração, porque meu pai é desses. Ele pisa na cara do diabo. Falando na cara do diabo. E aí entrou um cara no ônibus e o cara simplesmente roubou todo mundo. Todo mundo. E não roubou meu pai. E meu pai tava na frente. Por quê? Porque meu pai tava escondido. E aí aqui, Camille, bom dia, bem-vinda. Nós estamos falando sobre provérbios, estamos fazendo devocional de provérbios. Hoje nós estamos lendo Provérbios 3, tá? E aí a dinâmica que o Senhor me deu para nós fazermos é nós lermos, marcarmos e escrevermos
E depois nós vamos fazer uma aplicação prática do que nós podemos adicionar na nossa vida ou como nós podemos continuar. Eu já fiz 2, tô desde segunda fazendo. Então, se você quiser saber direitinho e acompanhar, tá aqui fixado no meu canal do YouTube, o Reino de Deus 1, você pode ir lá, que você vai acompanhar tudo. Mas sinta-se à vontade e continue acompanhando aqui comigo para você ver como é que tá funcionando. Aqui em Provérbios 3:25, tá falando nitidamente: não terá medo dos desastres repentinos, nem da desgraça que cairá sobre os maus, porque o Senhor te guarda em segurança. Te livrará de cair de qualquer armadilha. Então, eu dei 3 exemplos para vocês, claro e nítido, de uma pessoa que está com o Senhor, que busca sabedoria, que busca estar com o Senhor, como ela é guardada e ela é protegida. Eu falei, meu pai, por várias vezes, já aconteceu várias situações, eu poderia contar aqui uma lista para vocês. Vocês devem estar pensando, gente, mas como que isso acontece tanto com teu pai? Porque meu pai, como trabalha na comunidade, ele evangeliza na comunidade e ele vai pegar pão em lugares assim não muito legais lá no Rio de Janeiro, então ele está sempre suscetível a essas coisas. Porém, Deus está sempre guardando ele. Então, aqui nós vemos, quando nós temos o temor do Senhor, quando nós temos já sabedoria, quando nós cumprimos seus mandamentos, cumprimos os seus princípios, nós não ficamos preocupados com o que vai acontecer conosco de mal, porque nós sabemos que nós estamos guardados em segurança e não vamos cair em qualquer armadilha, tá? Escrito em Provérbios 23:26. Eu posso contar para vocês um exemplo também que eu tive. Eu, quando vim para cá, no ano passado, eu estava trabalhando num restaurante. E por vezes eu saí do restaurante 11h30, meia-noite, para chegar em casa. E o pessoal aqui tem medo de sair por volta dessa hora. Eu, cria do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, óbvio que eu não tenho. E o pessoal tinha muito medo de um povo de uma certa nacionalidade que estava tendo certos ataques aqui. Infelizmente eram alguns indianos, atacavam algumas pessoas, meninas, mulheres. E o pessoal ficava me perguntando, nossa, você não tem medo de vir essa hora da noite sozinha? E eu virava, não. E aí eu até falei, primeiro que eu já ando com a minha chave, se acontecer qualquer coisa aqui, minha filha, já. Mas, eu pensando na minha mente, né? Mas não, quem me guarda é Deus. Quem me guarda sempre foi Deus. Então, eu vinha, saía, na Irlanda também é a mesma coisa, nós morávamos num bairro não muito legal, e eu saía 4 horas da manhã sozinha para trabalhar, porque eu sei que quem me guarda é o Senhor. Amém? Provérbios 3:27. Se puder, não deixe de ajudar aqueles que têm necessidade. Vou marcar aqui. Depois eu vou falar com vocês sobre isso. Não diga ao seu próximo, hoje eu não posso, volte amanhã. Se você puder ajudar hoje. Deixa eu marcar. Não faça planos para fazer mal ao seu próximo, que vive perto de você e confia em você. Não acuse ninguém sem motivos. Bora lá, 30. Não tenha inveja das pessoas violentas, nem faça o que elas fazem, pois o Senhor detesta os maus, mas é melhor amigo dos justos. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, mas abençoa o lar dos justos. 33, vou marcar também. Ele humilha os orgulhosos, mas concede a sua graça aos humildes. Vou marcar também, vou ficar minha Bíblia toda marcada. Os sábios são dignos de honra, mas os insensatos merecem a desonra. Pronto. Esses foram os versículos que me marcaram. E agora nós vamos fazer a nossa aplicação. Deixa eu beber uma pausa para beber uma água. Bora lá. Versículo que mais me marcou de hoje, de Provérbios 3. Eu ia colocar o mesmo de ontem, mas não vou mudar. Porque realmente o que fica muito gravado no meu coração é Deus sempre falar dos mandamentos, né? E aqui no começo ele falou, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Só que como ontem eu já marquei isso, hoje eu não vou marcar isso. Eu vou marcar
Confia no Senhor com todo o teu coração. 5. Confia no Senhor com todo o teu coração. Não se apoie na sua própria inteligência, não. 7. Não se julgue mais sábios do que o outro, não. 11. Meu filho, não rejeita minha disciplina, não. 13. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Não sei. 16, bora lá. Com a mão direita, a sabedoria oferece vida longa. E com a mão esquerda, riqueza e honra. Eu acho que esse versículo me marcou mais. Eu vou escrever vocês. Vou escrever para vocês saberem por quê. Deixa eu ver aqui. Ok. Por quê? Bora lá. A sabedoria é o Senhor, nós sabemos disso, descobrimos que a sabedoria é o Senhor. E quando fala aqui que com a mão direita a sabedoria oferece vida longa e com a mão esquerda riquezas e honra, isso quer dizer que se nós buscarmos a sabedoria, nós vamos fazer tudo que o Senhor diz para nós fazermos. Se nós fazermos tudo que Deus nos diz para fazermos, é impossível nós não termos uma vida longa, com saúde, e é impossível nós não termos riquezas e honras. Riquezas não estou falando somente de financeiro, tá? Mas riquezas em todas as áreas da vida, e é impossível nós não sermos uma pessoa honrada. O que é isso? Pessoa honrada são aquelas pessoas que você olha para ela e você fala, nossa, aquela pessoa é isso. Nossa, eu admiro aquela pessoa. Nossa, aquela pessoa é justa, aquela pessoa é honesta. Nossa, eu quero ser igual àquela pessoa. Então, aqui em Provérbios diz que com a mão direita a sabedoria oferece uma vida longa. E com a mão esquerda, riqueza e honra. Então, eu acredito que esse versículo é o que mais me marcou hoje, porque se nós aplicarmos tudo que está escrito em Provérbios e na palavra, nós vamos ter uma vida que é a vida que Deus quer para nós. Muitas vezes eu fico me pensando assim, eu sou muito crítica com muitas coisas, peço a Deus às vezes para me controlar. Fico pensando por que nós cristãos, e quando eu falo nós, é porque eu estou incluindo a mim, temos às vezes uma vida tão difícil em algumas coisas. Eu entendo muitos princípios, principalmente depois de estudar sobre libertação, sobre o mundo espiritual. Eu entendo que existem portas e legalidades que nós damos no mundo espiritual, portas e legalidades que nossos pais, nossos avós, nossos antepassados deram no mundo espiritual. E eu já falei isso anteriormente quando nós estávamos lendo sobre reis, sobre Davi. Eu tô lendo aqui com vocês já tem 3 meses, desde de Josué. Eu já falei que há legalidades. E já falei que tem as permissões também, porque Deus nos permite para nos testar. Mas se nós formos fazer uma leitura do nosso mundo, da vida, da realidade de vida de cristãos, da vida de cristãos mesmo, cristãos, nós vemos que muitas vezes nós passamos por muitas coisas que eu fico me pensando, meu Deus, se na palavra do Senhor diz várias coisas sobre honra, sobre riqueza, sobre vida abundante, sobre prosperidade, eu não estou falando de dinheiro, porque eu acredito que não é todo mundo que vai ser rico no mundo, tá? Mas muitos cristãos poderiam estar vivendo muito melhor. E aí eu fico pensando, o que falta para nós? E aí, quando eu leio Provérbios, eu me deparo com o que falta é nós buscarmos a sabedoria. E o que é a sabedoria? É o Senhor. É nós cumprirmos princípios, que é a primeira coisa que diz aqui nesse versículo e no segundo. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e guarde no seu coração os meus mandamentos. Esse é Provérbios 3. Provérbio 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderem contigo os meus mandamentos, para fazeres e ficares atentos à sabedoria no teu ouvido e se inclinares o seu coração ao entendimento. Bora lá, Provérbios 1. Fala sobre a sabedoria e o ensino.
Então, nos 2 provérbios, Deus está falando de guardar os mandamentos, de aprender e de ter os princípios do Senhor. Então, eu paro e penso, se em Provérbios 15:16 diz que com a mão direita ele oferece uma vida longa e com a mão esquerda riqueza e honra, por que nós cristãos não vivemos isso? A balança está errada. Às vezes nós precisamos pedir ao Senhor para nos dar sabedoria e entender o que nós precisamos organizar na nossa vida. Seja através de legalidade, seja de maldição hereditária, seja de portas que nós abrimos, ou é permissão do Senhor. Porque Deus também permite deserto, Deus permite várias coisas para nos tratar. Então nós temos que entender se é a permissão do Senhor, se é por um prazo determinado, ou se são legalidades que nós deixamos abertas nas nossas vidas. Então esse versículo 16 e 17 marcou muito a mim por conta disso. E depois, gente, eu ouço os meus vídeos, tá? Pra eu relembrar das coisas. Bora lá. Por que esse versículo me marcou? Eu acabei de responder. Eu vou anotar aqui. Porque, como os filhos de Cristo, né? Às vezes nós não levamos a vida que o Senhor determinou e disse que nós deveríamos levar. Porque nós não cumprimos princípios, não obedecemos, não obedecemos, eu acho que é essa palavra correta. Tudo que diz na palavra do Senhor. E aí não tem como nós vivermos o que Deus quer para nossa vida. Olá, Carlos, bem-vindo. Estamos fazendo devocional leitura de Provérbios. Se quiser acompanhar. Ok. Continuando. O que eu aprendi com esses versículos? Novamente vai ser repetitivo se você ver os outros 2. Mas eu vou até ler aqui de novo para eu tentar não replicar. Tá aqui falando: filho meu, não rejeitas a disciplina do Senhor, nem te enfades a tua repreensão. 11. Meu filho, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando for reprovado por ele. O que eu aprendi, versículo 11. Que nós temos que ter corações ensináveis para a repreensão do Senhor. E isso quer dizer que é cumprir os seus mandamentos e obedecer. Eu não sei vocês, mas para mim o mais difícil é confiar, entregar e depender. É o mais difícil para mim. Confiar e obedecer. Olá, Léo. Estamos fazendo devocional de Provérbios. Sinta-se à vontade. Provérbios 3. Já lemos ele todo e agora eu estou escrevendo aqui o que nós vamos fazer para a prática, o que nós vamos praticar. Como posso aplicar isso hoje? Eu vou pular essa. Igual na prova, eu vou pular essa e vou para uma outra mais fácil. E depois eu volto na mais difícil. Tá. Dentro da leitura de Provérbios 3. O que eu preciso mudar? Vamos ler lá todos os que eu marquei. Confiar no Senhor. Eita. Marquei, o meu olho já foi direto. Confiar no Senhor de todo o meu coração. 5. Confiar no Senhor de todo o meu coração e não se apoiar na minha própria inteligência. O que eu preciso mudar? Deus já disse. Quando meu olho já vai direto em algo, eu já sei que é o Senhor. Então, versículo 5. Que é o mais difícil para mim. E o Pai sabe. Confiar no Senhor
de todo o coração. E não se apoiar na minha própria inteligência. É isso aí. Vamos lá, então. Algo que eu sou grata. Ou a última, como posso aplicar isso hoje? Como eu posso aplicar isso hoje? Ai, Espírito Santo, como eu posso aplicar isso hoje? Difícil, hein? Bom que eu marco tudo pra vocês verem a realidade, eu vou fazendo junto com vocês. Como eu posso aplicar isso hoje? A maldição do Senhor habita na casa do perverso. Certamente ele esclarece. Como eu posso aplicar isso hoje? Gente, se vocês têm sugestão, pode me dar, tá? Não te desampare a benignidade nem a fidelidade. Confia no Senhor. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e se aparte do mal. Honra com os seus bens, com as suas premissas, com suas rendas. Eu vou falar isso daqui pra vocês. Não rejeite as disciplinas do Senhor, porque Ele repreende a quem ama. Feliz é o homem que acha sabedoria. Gente, como eu posso aplicar isso na minha vida hoje? Como eu posso aplicar? Por que eu faço as coisas difíceis? Que aí depois é difícil até pra mim. Tá. Vou colocar aqui algo pelo que eu sou grata. Fica mais fácil. Meu olho bateu aqui no versículo que já estava marcado antes, tá? Tá escrito aqui: honra o Senhor com os seus bens, com as suas premissas, as premissas de toda a sua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão os seus lagares. Agora eu vou falar aqui pra vocês algo pelo qual eu sou grata, né? Honre o Senhor com suas riquezas. Versículos 9 e 10. Eu sou muito, muito grata, e eu já falei aqui ontem, anteontem, não sei. Eu sou muito grata porque os meus pais semearam, plantaram, eles tiveram que abrirem caminho para mim em relação a muitas coisas. Eu comentei aqui, minha mãe tem o ensino médio, graças a Deus, meu pai não terminou o terceiro ano. Eu, graças a Deus, fiz faculdade, eu, graças a Deus, consegui fazer um intercâmbio. Mas não foi meus pais que pagaram, tá, gente? Eu trabalhei pra pagar da minha faculdade, eu trabalhei pra pagar meu intercâmbio. Mas mesmo assim, eles abriram portas pra mim por conta das orações dele. E uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui, porque que esse versículo 9 e 10 é o que eu sou grata. Eu aprendi desde cedo com a minha avó, desde cedo, a tirar o dízimo. Por que com a minha avó? Porque eu morei muitos anos da minha vida com a minha avó. Era no mesmo quintal dos meus pais, mas eu morava com a minha avó. E quando eu era adolescente, a minha avó me levava pro banco para eu poder ajudá-la a levantar, sacar o dinheiro. E aí, por eu ir com ela, ajudar nisso, que a minha avó já era idosa, ela me dava um dinheiro. E ela me dava um dinheiro para eu poder fazer meu cabelo, para eu poder fazer minha unha. Na época era o quê? 20 reais, 50 reais. Isso há 15 anos atrás. E aí ela falava pra mim, olha, tá aqui, você sabe que você tem que tirar o dízimo. O dízimo é 10%. Quando ela me dava 50 reais, porque eu tinha que fazer meu cabelo, você tem que tirar 5 reais e dar de dízimo. Quando era 20, você tem que tirar 2 reais. Então, desde a minha adolescência, eu aprendi a tirar meu dízimo. Sempre tirei meu dízimo. Sempre. Sempre. Tava trabalhando ou não tava trabalhando, eu tirava o meu dízimo. Sempre, assim, eu tenho 31 anos de vida e desde essa época eu já tirava o meu dízimo. E aqui nesse versículo fala: e os seus celeiros se encherão fartamente e transbordarão os seus lagares. Eu não sou rica, não sou, tô longe disso, se Deus quiser um dia eu serei. Mas eu posso falar pra vocês, nunca faltou. Já passei muito aperto, assim, na época que eu não trabalhava, que eu era mais nova, porque lá em casa nós somos em 3, então assim, não vem ao caso. Mas depois que eu comecei a trabalhar,
Eu já passei algumas dificuldades. Eu trabalhava e eu pagava a minha faculdade, então sobrava R$ 200 só, 300 e olhe lá. Mas mesmo assim, eu consegui juntar, junto com meu marido, dinheiro para nós pagarmos um intercâmbio. Trabalhamos durante 3 anos com telemarketing, vendendo pizzas, vendendo bolos, para pagar um intercâmbio de R$ 50.000. Conseguimos. Fomos para a Irlanda, trabalhamos na Irlanda, moramos 2 anos e meio na Irlanda e durante esse tempo nós mandávamos dinheiro para uma instituição que nós ajudamos. E aqui tá uma outra passagem que diz: não vai falar, se você tiver como ajudar, você não vai falar para o outro, volte amanhã se você tiver. Então, assim, mais um versículo que eu apliquei na minha vida. Enquanto nós trabalhávamos na Irlanda e eu não congregava mais em igreja nenhuma, o que eu fazia? Eu tirava o meu dízimo e dava para essa instituição. Os 10% que eu recebia, eu dava para essa instituição, que é de uma pastora que tem uma instituição de órfãos lá em Moçambique. Então eu dava. E aí, depois que nós viemos para cá, começamos a congregar em outra igreja, começamos a dar nossos dízimos aqui. Então, pelo que eu sou grata? Eu sou grata que eu aprendi desde cedo a tirar meu dízimo e minha oferta. Sempre tirei. E até hoje o Senhor transbordou muito, muito, muito nas nossas vidas. Nós fizemos coisas que são inimagináveis, eram inimagináveis para a nossa realidade no Brasil. Realidade de quem mora em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Igual eu falei ontem, sei lá. Eu tava falando aqui com a Elita, eu já viajei para mais de 5 países. Eu hoje, graças a Deus, né, eu posso falar que eu falo português, óbvio, mas eu falo mais 2 idiomas, assim, intermediário. E já visitamos várias cidades. Tava tentando contabilizar mais de cidades pelo mundo, sei lá. Cidades que nós visitamos pelo mundo foi mais de 20. Então, isso é um princípio. Honra o Senhor com seus bens, com as suas premissas das suas rendas, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão os seus lagares. E agora, enquanto eu leio isso, eu percebi a misericórdia do Senhor na minha vida. Porque eu sempre tirei o dízimo, sempre, enquanto eu trabalhava, mesmo não trabalhando, eu tirava o dízimo, qualquer dinheiro que entrava, desde pequena. Minha avó me ensinou a tirar dízimo com R$ 5, minha avó me ensinou a tirar dízimo com R$ 3.000, eu sempre tirei. E ver que os seus celeiros fartamente se transbordarão e encherão os seus lagares, eu vejo que realmente foi um princípio que hoje eu tenho vivido esses últimos anos. Nossa, tem muita coisa para contar para você. Você faz conta da misericórdia do Senhor. Nossa. Então, algo que eu sou grata. Eu sou grata a Deus pela vida dos meus pais, minha avó, que me ensinaram a tirar o dízimo desde sempre e a honrar o Senhor com meus dízimos e as minhas ofertas. E hoje, tudo que eu vivo, que não é muita coisa, gente, novamente, eu torno a falar, não sou rica, tá? Mas eu vivi muitos milagres financeiros. Muitos. E lendo essa palavra, até me emocionei. Que foi por conta disso. Glória a Deus. Amém. Ai, gente, me emocionei. Princípio da honra com os seus bens. Então se vocês têm dúvida, né? Dizimem, ofertem, primiciem na vida, na obra do Senhor, tá? Isso volta. E como eu posso aplicar isso hoje? Gente, até agora eu não consegui. Como eu posso aplicar isso hoje? Hoje, no dia de hoje. Já sei. Tem que fazer um acordo com meu marido. Deixar registrado aqui.
se acontecer o que nós estamos querendo e colocando nos pés dele, de nós ofertarmos um valor. Tá, vou ter que conversar com meu marido sobre isso. Ai, deixa eu ver. Adoro quando vocês comentam, tá, gente? Para praticar confiança em Deus é fácil. Ter algo direto na hora. Mas fica o desafio para fazer até o fim do dia. Pedir a Deus para fazer algo que saia da zona do conforto. Sensibilidade do Espírito Santo. É mesmo. Não vou nem falar. Depois a gente conversa sobre isso. Que eu teria algo para comentar sobre a minha vida em relação a isso. Que hoje não vai dar. Mas futuramente, se Deus me permitir, até o final de Provérbios, se aparecer oportunidade, eu vou até printar isso que o Léo falou aqui. Vou printar. E aí eu falo aqui, volto para falar para vocês. Realmente, confiar no Senhor na hora, praticar confiança, né? É difícil ter algo direto na hora, mas fica o desafio para fazer até o final do dia. Pedir a Deus para trazer algo que saia da zona do conforto e a sensibilidade do Espírito Santo. Exatamente. O Senhor me trouxe agora algo na minha cabeça, mas eu vou pedir a Ele direcionamento até o final do dia. Muito obrigado, Léo. Se é isso mesmo, como eu posso praticar, o que eu posso fazer de prática. Então, tá aqui anotado. Que às vezes Deus traz na cabeça, na hora, às vezes Deus não traz. E é algo para praticar hoje, para sair da zona do conforto. É desafiador, muito difícil. E às vezes o Espírito Santo que quer nos conduzir, né? Amém? E aí nós terminamos com oração, né? Porque se não tem oração pra mim, não tem nada. Se vocês tiverem mais alguma coisa pra compartilhar, pra falar, pode colocar aqui agora, enquanto eu tô organizando as coisas, enquanto eu vou beber água, pra nós orarmos e finalizarmos. Amém? Posso orar, então? Ora em casa, terminamos agora essa leitura. Se você quiser ver novamente, vê lá no YouTube, ou se você estiver aqui no YouTube, que eu vou gravar, revisa novamente, pergunte ao Senhor o que você aprende com isso, como você pode praticar isso na sua vida, o que o Senhor quer te ensinar. Pergunta ao Pai. Eu tenho certeza que Ele vai falar ao coração de vocês, assim como Ele tem falado ao meu também. Amém? Amém. Então vamos orar. Paizinho, graças nós te damos novamente por essa oportunidade de nós estarmos aqui. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom. Tão bom. Que nos constrange. Sabe? Eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui tem algo para falar com o Senhor de gratidão sobre alguma coisa da vida que viveu ou passou. Que às vezes nós vivemos passamos e não achamos que há nada demais até o Espírito Santo nos trazer revelação que não, isso foi uma misericórdia do Senhor, isso foi um milagre do Senhor, isso foi algo que o Senhor proporcionou. Então eu sei que hoje tá aqui colher frutos daquilo que meus pais plantaram, muitos dias de oração, intercessão, jejum pelas nossas vidas, minha e do Hélio. Eu sei que hoje está aqui, ter a oportunidade de conhecer outros países, de poder ajudar pessoas, instituições. É a misericórdia do Senhor se estendendo. Desde quando o Senhor falou para minha avó nos orientar a tirar o dízimo, as ofertas. Eu sei que hoje poder estar aqui é a graça do Senhor. E muito obrigada novamente por me confrontar agora, para eu entender que não é porque eu sou boa. Não é por causa da minha inteligência.
Eu não tô aqui porque eu sou inteligente. Eu não estou aqui porque eu sou boa. Eu não estou aqui porque eu sou alguma coisa. Foi porque a misericórdia do Senhor me encontrou. Então, se hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui, se eu tive a oportunidade de visitar outros lugares, se eu tenho a oportunidade de estar aprendendo, falando outros 2 idiomas, qualquer coisa, é a bondade do Senhor. Não sou eu não sou boa. Eu não sou nada e não sou ninguém. Então, eu te agradeço pelas oportunidades, Pai, que o Senhor tem dado a mim, a minha casa, meu casamento, a minha vida, a cada pessoa que aqui tá também, que eu sei que o Senhor tem dado grandes oportunidades para aquelas pessoas também. Por cada pessoa aqui, nós temos graças para te dar, porque nós estamos vivos, nós temos saúde, nós temos família, nós temos aonde dormir, nós temos o que comer, nós temos o que vestir, nós temos um trabalho, nós temos um teto, nós temos amigos, nós temos mãe, pai, vivos, qualquer coisa, tudo que nós possuímos, mesmo sendo pouco aos nossos olhos, é aquilo que o Senhor nos proporciona. Então nós somos gratos, porque mesmo esse pouco, que na nossa concepção é pouco, na palavra do Senhor diz que o Senhor dá de acordo com o que cada pessoa pode adquirir, pode multiplicar e pode receber. Então, às vezes, para nós é pouco, mas o Senhor sabe que é aquilo que nós conseguimos suportar. Então, obrigada, Senhor, pelas misericórdias, obrigada pelas bênçãos, obrigada pelas oportunidades, obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa casa, nas nossas casas, nas nossas famílias. Obrigada pela vida de cada um aqui. E eu declaro que no dia de hoje nós vamos receber orientações do Espírito Santo na nossa vida, nos direcionando aquilo que nós precisamos deixar para trás, o que nós precisamos mudar, que o Espírito Santo vai nos confrontar, que o Espírito Santo vai nos tratar, que o Espírito Santo vai nos restaurar e vai nos trazer a verdadeira revelação da palavra do Senhor e daquilo que nós precisamos mudar. Peço que os anjos do Senhor permaneçam conosco, guardando as nossas vidas, nossa casa, nossa família, nossos ministérios, nossos trabalhos, tudo o que nós temos. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de verdade. Sou muito grata por estar aqui. Muito, muito grata. Muito obrigada. Te amo, Pai. Amém. Amém? Ai, gente, eu odeio chorar. O Léo tá aqui no meu GV, eu não sou emocionada. Tá? Eu sou colérica, eu não gosto de chorar. Mas com o Pai não adianta. Se vocês me verem chorando, pode ter certeza. Espírito Santo. Igreja eu choro muito. Porque eu só choro com ele. Amém. Obrigada a você que esteve aqui na live. Vai ficar gravado lá no YouTube. O canal tá aqui. Reino de Deus 1. Se você quiser acompanhar, se quiser compartilhar, se foi bom pra você. E amanhã nós continuamos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Beijo.